Boa tarde. Agora vamos continuar com a caracterização do fenômeno de colapso de tensão mediante um método gráfico. Agora que nós já sabemos graficar a curva B-θ para qualquer barramento, aqui podemos fazer mais ou menos um resumo, né? Essa curva vermelha, essa primeira, seria para P constante, né? E essa azul para Q constante. Se nós estamos neste ponto, para este factor de potência, né? E começamos a aumentar a potência ativa, essa potência ativa, quando aumentamos, ele vai para a direita e a potência reativa para a esquerda. Então vai haver um ponto, né? Já determinamos isso, um ponto de contato entre estas duas curvas. Além desse ponto, se nós acrescentamos um pouco de potência ativa ou reativa, não vamos ter solução para nosso problema, ou seja, vai acontecer o colapso de tensão. Então este seria o ponto de máxima transferência de potência. E deste gráfico podemos falar que tudo o que está desse lado seria a região para este factor de potência, né? Para este determinado factor de potência. Então esta seria a região estable y esta a región inestable, ¿no? El factor de potencia de la región inestable. Entonces este punto sería el punto de máximo cargamento, y en ese punto matemáticamente nos podemos enxergar que as gradientes das curvas P y Q están alineadas en sentido oposto, ¿no? Entonces vamos a ver agora que acontece con os efeitos, ¿no? Efeitos das acciones de controle. Nós temos vários efeitos, ¿no? Temos a instalación de compensación reactiva, podemos ter instalación de transformadores con tap variable, aumento da tensión de geração, corte de carga. Vamos a analizar cada uno deles, como ficaria nesta análise gráfica. Primeiro seria a instalación de uma compensación capacitiva na barra de carga, né? Botamos um banco de capacitores na barra de carga, então nossas equações de P e Q seriam essas, né? Já está incluindo né? Neste caso a equação da potência ativa não vai mudar, né? Porque este é potência reativa capacitiva, mas a equação capacitiva sim vai mudar por causa desse compensador síncrono, o capacitor, banco de capacitores, né? Agora, se nós graficamos essas equações, né, vai acontecer isso, né? Se nós vemos na curva Bθ, né, aqui temos as curvas Bθ e SB ou PB também, aquela que já determinamos no capítulo anterior. Então, por exemplo, nesse Bθ, a curva sin capacitor seria essa que está em azul, né? Potência ativa não vai variar, porque o capacitor não vai mudar a potência ativa de transmissão, mas potência ativa sim. Inicialmente era essa azul, não? Inicialmente era azul, agora vai ser a vermelha, né? Com capacitor. Então o que vai acontecer? Se inicialmente nosso factor de potência estava aqui e possivelmente a máxima transferência seja sobre essa linha, agora vamos a ter uma margem de potência, né? Se isto mesmo vemos na curva PB, vai ser isso, né? Nós inicialmente estamos nesse ponto, né? Inicialmente estaríamos nesse ponto, né? No máximo cargamento sem capacitor. Se nós botamos o capacitor, esse vai, então vamos ter um incremento de P e Q, né? Em outras palavras, vamos ter uma margem de potência. Essa é a ideia, né? Estudar estabilidade de tensão é encontrar a margem de potência. Então, o que aconteceu? Nós, com essa instalação de capacitor, nós aumentamos essa margem de potência. Ganhamos uma capacidade de transmissão de potência. Agora, outra ação de controle seria troca de tap, né? Entre gerador e carga. Se nós botamos entre gerador e carga um transformador com tap variável, aí vai mudar, né? A impedância da linha
e nossas equações têm. E neste caso, nossas equações de potência ativa são afetadas por esse transformador. São afetadas a potência ativa e a potência reativa. Então, como vão ficar os gráficos? Né? Se inicialmente estamos com esse fator de potência, né, essa curva azul, e nós instalamos esse TAP variável, que vai acontecer? Nós vemos que as equações foram afetadas por essa impedância do TAP, do transformador. Então vamos a ter outra curva, que seriam estas curvas vermelhas. Então, da mesma forma, né, nós ganhamos uma capacidade de transmissão de potência, né? Lo que nosso máximo estava aqui em C0, agora está em CI. Então aqui podemos observar que em estes casos, tanto instalar capacitores como transformadores, os resultados independem do tamanho do capacitor, né? Não adianta você botar capacitor grande, pequeno, que vamos a ter o mesmo comportamento. Outra ação de controle seria o aumento da tensão na geração. Por meio da excitatriz, nós podemos levantar a tensão na geração, na barra de geração, né? Então, o que acontece com isso? Vamos a aumentar a capacidade de transmissão. Com essa geração, a potência ativa vai ser aumentada, né? A potência ativa e reativa, né? Por essa transmissão por essa elevação de tensão. Então, novamente, aqui estamos, inicialmente nossas curvas estariam em as curvas azuis, né, para esse fator de potência. Possivelmente o máximo se dá em esse C0. Se nós aumentamos essa tensão de geração, vamos a chegar a esse ponto de operação. Ou seja, vamos a ter mais uma margem de potência, um ganho de margem de potência, né? Ese sería otro efecto. O sea, estamos con todos esos efeitos, nós estamos querendo aumentar. Imaginem que nossa barra está no limite, estamos sobrecargados, então nós precisamos fazer algumas ações, alguns controles para aumentar isso. Outra ação de controle poderia ser instalar uma linha em paralelo. Mesma coisa, né? A impedância vai variar, a potência ativa e reativa vai variar. Então, imaginem, estamos com essas curvas azules inicialmente, e se botamos uma linha em paralelo, vamos a ter, né, essas vermelhas. Então, de qualquer forma, nós tivemos um ganho, né? Um ganho de potência. Se inicialmente estávamos em esse fator de potência, agora estamos, e na prática nunca é igual, né? Na prática sempre vai ter um ganho, por mais pequeno que seja, vai ter um ganho. E a última que podemos ver, o último controle seria corte de carga. Imagine, o sistema está no limite, está caindo a tensão, então você precisa fazer um corte de carga. E o que acontece com a margem de potência, né? Se inicialmente nós estamos em esta curva azul, fazendo um corte de carga, com certeza a potência final vai ser menor que a potência anterior, tanto ativa quanto reativa, né? E na prática, o fator de potência não vai ser o mesmo, vão ser diferentes, totalmente diferentes, né? Porque é impossível analisar isso com fator de potência constante, porque com corte de carga o fator de potência está fora de controle, né? Então é impossível você garantir se vai aumentar ou não a margem de potência. Então, em conclusão, né, podemos falar que os resultados independem do sistema de controle. Sempre vamos ter esse independente, né? Sempre vamos conseguir um aumento de transmissão de potência. Exemplo, não adianta botar 2, 3, 4, 5 linhas em paralelo que o resultado vai ser o mesmo, né? O sistema está estressado. Então, para cada fator de potência existe um máximo de P e Q, né? Para cada fator de potência. Esse seria mais ou menos o... Então, todas essas ações de controle se faz com a ideia de aumentar a margem de potência, que é o objetivo do estudo de estabilidade.
Entonces, en la próxima aula continuamos.